de exercício a gente precisa realmente fazer? Caminhar já é suficiente? Musculação é importante mesmo, né? Para quem não quer ficar forte, mesmo para quem não quer ficar forte? Pois é, né? Quem está muito tempo parado deve começar por onde? Esses são alguns assuntos, algumas perguntas que eu vou fazer aqui, portanto, ao professor de Educação Física, personal trainer, profissional de Educação Física, Bruno Rodrigues. Bom dia, meu amigo. Dicas de saúde. Dicas de saúde. Agora sim. Bom dia, Bruno. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora, do seu programa. Vamos conversar sobre um tema bem interessante, meu amigo. Bruno, por que colocar o corpo em movimento pode ser tão importante para a saúde do cérebro e até das emoções, hein, Bruno? Quando o corpo, meu amigo, ele se movimenta, o cérebro ele tem umas respostas bem positivas a isso. Por exemplo, o exercício ele modifica a atividade de algumas substâncias ali no nosso cérebro relacionado ao nosso humor e ao nosso bem-estar. Ele acaba melhorando também, Daniel, a circulação cerebral ali, né? Melhora os mecanismos relacionados a um negócio chamado neuroplasticidade. O que é essa neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro, Daniel, ele se adaptar a novas situações, a novos conhecimentos e principalmente a situações de estresse. Então, ele se adapta a essas condições estressantes para que a gente não sofra tanto mentalmente com elas. Além disso, Daniel, tem um efeito muito prático, né? Durante o exercício, você acaba rompendo, pelo menos temporariamente, aquele ciclo de preocupação, tensão, pensamentos repetitivos, né? Então, a gente não está falando só de gastar energia quando a gente faz exercício, mas a gente está falando, Daniel, de um estímulo que produz uma resposta tanto no corpo quanto no cérebro, meu amigo. Entendi. Bruno, e quanto tempo uma pessoa que começa a se exercitar pode perceber as mudanças já no humor, na ansiedade e no bem-estar, hein? Então, já no primeiro dia, a gente já consegue ver alguns efeitos. Por exemplo, uma caminhada leve, né? Uma corrida ou algo do tipo assim, uma sessão na academia, musculação, a gente já consegue ter uma melhora que a gente chama de melhora aguda no humor, né? A gente já consegue ter uma redução momentânea ali da ansiedade. Em algumas pessoas isso já é relatado, elas mesmas passam para a gente, né? Eu como treinador estou sempre ali no dia a dia e a gente acaba recebendo esse feedback. Agora, quando a gente fala de mudança mais constante, meu amigo, na saúde mental, aí a gente vai precisar daquela regularidade, né? Vai precisar de algumas semanas, vai ter que ter uma prática mais frequente para produzir benefícios mais duradouros. Então, a gente tem duas coisas diferentes, né? O efeito daquele treino agudo, né? Que já melhora no primeiro dia, mas as respostas maiores vêm com o passar das semanas, né? Entendi. Bruno, e para quem a gente sofre muito atualmente, né, com estresse, com ansiedade. Para quem está estressado, para quem está ansioso, tem algum tipo de exercício que pode trazer mais benefícios que outros? Ou o importante mesmo é só sair do sedentarismo? Hoje a literatura, ela não mostra assim uma modalidade ou um exercício campeão, né? Aquele que fala, não, esse aqui vai combater o estresse, a ansiedade. Mas a gente não tem isso fechado. Mas a gente tem evidências assim que os exercícios aeróbicos, principalmente como a caminhada, a corrida, tanto na esteira quanto em ambiente aberto, natação também, assim como a yoga, que na nossa região ela não é tão difundida, mas ela na literatura ela é muito bem falada, eles têm um ponto bem interessante para melhorar essas condições, Daniel. A musculação, por exemplo, ela vem como um fortíssimo fator de controle para a ansiedade e para os sintomas de depressão, né? Mas a gente sempre fala, não é fazer um exercício assim, sabe? É fazer o exercício que você gosta, é o exercício que você se identifique, né? Porque quando você gosta de fazer atividade, você tem mais aderência, né? E aí, essa aderência vai te ajudar a ter mais controle e manejar melhor esse estresse, essa situação de ansiedade, né? Sim, eu percebo, Bruno, isso é muito comum. A gente não vai estar motivado todo dia. Pelo contrário, né? A motivação, ela tá longe de ser assim diária, né?
mas é mais a disciplina que acaba realmente fazendo a diferença, né? Você se compromete, você cria um compromisso com você de ter aquele hábito, de fazer aquela atividade física. Eu mesmo, por exemplo, eu chego na academia, vou fazer musculação. A vontade que eu tenho de ir embora lá. Eu já chego assim, porque tem dia que eu já chego assim e falo, meu Deus do céu. Aí eu já vejo que, aí você começa a se sentir melhor, você já dá uma animada. É interessante isso, né, Bruno? Esse tempinho já inicial. Muita gente já acha que o maior desafio é esse, é conseguir chegar na academia, conseguir chegar para dar a corrida, né, para fazer um vôlei, sei lá, né, um futevôlei, um beach tênis, fazer atividade física, né? Se chegar no local e começar a fazer, né? Eu percebo que muita gente que precisa se exercitar, mas aí realmente quando está emocionalmente mal é que perde a disposição para começar, né, Bruno? Exatamente, Daniel. Mas a gente tem um paradoxo aí, né? A ansiedade, estresse, principalmente os sintomas ali mais depressivos, eles podem exatamente diminuir essa energia, essa motivação que você acabou de falar, essa iniciativa. Então, justamente quando a pessoa poderia se beneficiar do movimento, começa a aparecer ali muito mais fácil, né? Por isso que a gente não deve esperar necessariamente essa motivação que você mesmo falou, né? A motivação em alguns momentos, ela é interessante, ela faz a gente começar em algum momento. Mas a estratégia é a gente diminuir essa barreira de entrada, né? Como assim? Em vez de a gente pensar, poxa, preciso treinar 1 hora, né? Poxa, começa assim, poxa, eu vou fazer o exercício ali 30 minutos, 40 minutos, né? Muitas vezes a motivação, ela não vem antes da gente fazer, né? Da gente agir. Então ela passa muito mais depois, com os resultados, né? A gente vê que a gente está tendo melhora da composição corporal, do perfil mental, ali, da saúde mental. Então, esperar realmente a motivação realmente é um pouco complicado. Mas, você disse, organizando certinho, estando lá, e uma frase que a gente sempre diz, nós da área do treinamento, você nunca se arrepende de ter ido treinado, né? É isso mesmo. Meu amigo, se uma pessoa que está sedentária, que está nos ouvindo agora, decidir começar hoje, qual seria a sua principal orientação, Bruno, para transformar o exercício num hábito, já que não há sempre motivação, pelo contrário? Qual seria a principal orientação para transformar o exercício num hábito, para não abandonar depois de algumas semanas? Porque isso eu vejo que é o que acontece bastante. A pessoa até começa a atividade física, né, Bruno, mas acaba já largando um pouco tempo depois. Qual seria, Bruno, a tua dica, assim, né, a tua orientação, a principal, para transformar o exercício num hábito, para que não seja abandonado em poucas semanas? Daniel, a gente precisa encontrar o objetivo real do porquê que a gente está treinando. Normalmente as pessoas começam a treinar porque querem perder um pouquinho mais de peso, ganhar um pouco mais de músculo, melhorar um pouquinho mais a composição, mas eu sempre pergunto para os meus alunos, por que você está começando a treinar? Eu atendo muitos idosos, né, Daniel? Então, por exemplo, muitos deles falam assim, Bruno, eu estou treinando porque eu não quero perder minha dignidade e autonomia daqui a alguns anos. Eu quero continuar dirigindo meu carro, eu quero continuar fazendo as minhas atividades de vida diária. E, a partir disso, estipular metas, Daniel, palpáveis, metas curtas, pequenas, onde a gente consiga alcançar. Por quê? Porque se a gente colocar metas muito difíceis, muito distantes, a gente não conta sempre com um treinamento que ele vai ser sempre perfeito, né? Vão ter aqueles dias que a gente vai estar mais desmotivado, vão ter aqueles dias que a gente vai ter imprevisto, vai ter aquele dia, por exemplo, que está muito na nossa cidade, poxa, não, a gente não vai estar afim de enfrentar esse calor até chegar na pandemia ou algo do tipo, mas a gente fazendo poucas vezes, por exemplo, você já vai conseguir alcançar aos poucos esse objetivo. Mesmo que seja melhora na composição corporal, mesmo que seja na melhora do seu humor, mesmo que seja no controle da sua ansiedade, fazer o exercício vai ser fundamental para isso. Então é importante você pensar no longo prazo, né? Como a gente disse, existem os exercícios iniciais. Você já vai começar a treinar, já vai ter esses benefícios iniciais, mas ao longo prazo, e como a gente está falando de saúde mental, vai ser fundamental a sua permanência no treinamento. Então foque nesse objetivo final. Quando você estiver chegando pertinho dele, você vai ver que valeu muito a pena não ter desistido lá atrás, Daniel. Tá certo. Obrigado, meu amigo. Gente, você pode encontrar o Bruno Rodrigues nas redes sociais, através do perfil pessoal dele, @BrunoRM Rodrigues, e também do Instituto que leva o seu nome, @Instituto
Bruno Rodrigues. Meu amigo, um bom dia para você, obrigado pelo seu tempo e pelas orientações, viu, Bruno?